E aí, pessoal, tudo bem? Como que foram de virada, de ano, de festas? Espero que tudo bem. Nós desejamos a você um ótimo 2021 e que seja um ano repleto de muitas bênçãos, muitas graças de Deus e também um ano de muita prosperidade, muitas realizações e muitas conquistas para cada um de vocês. E não tem forma melhor de começar o ano fazendo o primeiro vídeo desse ano de 2021 respondendo algumas perguntas de vocês. Nós fizemos um compilado de algumas perguntas que vocês trouxeram aqui nos comentários e vamos responder aqui hoje. Se você quiser conferir o Costa Flores Responde, vem comigo e roda a vinheta. Antes da gente começar o vídeo, eu já queria fazer aquele pedido que você já sabe e na verdade vocês nunca nos decepcionam, que é o seu like. Então muito obrigado, viu, pelo seu like. Já aproveita para deixar agora para não esquecer de deixar lá na frente. O seu like é tão importante para nós que ele ajuda a recomendar o nosso vídeo para outras pessoas e você ajuda o nosso canal a crescer. Então muito obrigado pelo seu like, viu? Eu sei que não tem custo nenhum e vocês sempre nos ajudam. E também, se vocês têm alguma dúvida sobre decoração, sobre arquitetura, sobre design de interiores, deixa aqui embaixo pra gente, viu? Quem sabe a sua dúvida, a sua sugestão não se torna tema do nosso próximo vídeo ou então também não aparece em um dos nossos vídeos. O nosso vídeo de hoje vai ser uma coletânea de perguntas de vocês, inscritos aqui do canal. Então é muito importante que você deixe aí o seu comentário e acompanhe também pra gente ir conversando sempre, viu? E a primeira pergunta que a gente vai trazer aqui no Costa Flores Responde 4, isso mesmo, já tem 3 Costa Flores Responde, se você perdeu algum deles, a gente vai deixar aqui em cima que tá muito legal. Mas a primeira pergunta do vídeo de hoje é: pode uma lava-louça embaixo do cooktop? Quem fez essa pergunta foi a inscrita Sandra Veiga. E na realidade, essa é uma situação um pouco incomum da gente ver. Porque normalmente ou o cooktop ele faz uma combinação com o gaveteiro embaixo e o forno ele tá numa torre, ou então ele faz uma combinação com o forno, cooktop em cima e forno embaixo. Nós até já trouxemos aqui um vídeo falando do que é melhor, o forno na torre ou embaixo do cooktop, no balcão. Vou até deixar aqui no card para você dar uma assistida caso você ainda não conferiu esse vídeo. Então assim, por que é uma situação um pouco incomum? Porque quando a gente fala do cooktop, a gente está falando de um eletro que precisa de um ponto de gás, porque o cooktop funciona a gás, a não ser que você tenha um cooktop elétrico ou um cooktop de indução. Se você ainda não sabe qual que é a diferença e tudo mais, a gente também já fez um vídeo sobre tipos de cooktop que eu vou deixar aqui em cima para vocês darem uma olhada também, que a gente fala um pouco de cada um. Mas, normalmente a gente acaba vendo mais um cooktop a gás e tem um ponto ali. E quando a gente fala de uma lava-louça, acaba que a lava-louça ela precisa de um ponto de água e um ponto de esgoto, né, para que ela funcione. E é muito difícil a gente ver um ponto de gás para o cooktop muito próximo de um ponto de água e de esgoto para a lava-louça. Então por isso que é um pouco difícil da gente ver essa situação. Poder? Até pode. Porém, não é comum, né, porque assim, vai ter que, eu acho que esteticamente não vai ficar tão bonito quanto se deslocar um pouco. Até porque normalmente os cooktops ele tem um tamanho de 60 centímetros, né, que seria o menorzinho, mas normalmente as pessoas acabam partindo ou pro de 75 ou pro de 90, que acaba sendo uma bancada maior de cooktop. E a lava-louça ela acaba sendo um tamanho menor. A gente encontra lava-louças de 45, de 50, de 60, normalmente acho que não passa disso. Então acho que fica até esteticamente estranho você ter um cooktop grande e depois um eletro menor, entende? Então por isso que eu, Fernando, não colocaria, mais pela estética. A segunda pergunta de hoje é da nossa inscrita Aline Gecota, que ela diz o seguinte: móvel suspenso ou apoiado no chão? Qual a melhor opção? É uma pergunta muito interessante essa que a Aline trouxe pra gente, até porque assim, vai depender de como será esse móvel. Se for um móvel, por exemplo, de escritório, ou um móvel de home, um móvel, enfim, de dormitório, na realidade, o suspenso ele vai acabar dando uma leveza um pouco maior. Porém, o suspenso ele tem que ser bem suspenso do chão. Por exemplo, não adianta você deixar 10 centímetros suspenso. Aí o ideal é fazer ele até o chão. Se for para fazer essa ideia dele flutuando, né, dele suspenso do chão, aí que fique pelo menos 30, 40 centímetros. E a ideia nesses móveis suspensos é também fazê-lo um pouco mais slim, né, uma coisa mais horizontal, para dar essa sensação mais de que você está alongando o ambiente, alongando o móvel, entende? Então acaba sendo uma opção muito interessante. Agora, quando a gente faz um móvel suspenso, precisa muito estudar, primeiro, o peso que vai dentro desse móvel e segundo, se a parede vai resistir.
Porque não adianta a gente ter uma parede de drywall com muito peso e com muita carga inserida dentro do móvel, porque pode acontecer do móvel ceder. Até mesmo se a parede for de tijolo, isso pode acontecer, porque às vezes pega um tijolo baiano, faz uma furação que às vezes quebra, né, dependendo, ou então pega um tijolo oco que não tem uma fixação boa, isso também pode acontecer de ceder um pouco o móvel. Então por isso que é muito importante entender a estrutura da parede para receber isso. Mas o suspenso ele acaba dando uma sensação mais leve. Porém, o apoiado no chão ele acaba também ajudando um pouco mais a ter espaço para guardar coisas. Se você tiver num ambiente que é um pouco menor e que você precisa aproveitar todo o espaço, aí sim vale você estar fazendo um móvel no chão para você ter mais espaço. Então por isso que vai depender muito de cada situação. E a terceira pergunta de hoje foi feita pela inscrita Vera Lúcia e ela traz o seguinte: área molhada nas bancadas de cozinha, é necessário? Vera, na realidade eu falo assim, ó, se você tiver uma pia, sim, é necessário. Pelo menos na delimitação do tamanho da pia um pouquinho maior. Porque assim, com certeza quando você utilizar a pia, seja para lavar uma louça, lavar um alimento, enfim, seja por que for, normalmente espirra um pouquinho de água. Então é importante ter esse recuo da área molhada para evitar que a água caia para fora e escorra para fora, né, do tampo de pedra. Então é muito importante ter o mínimo o tamanho da pia ali de área molhada. Porém, eu, Fernando, sempre aconselho a deixar um pouco mais, né? Porque é sempre importante você ter essa área, às vezes para colocar um escorredor, às vezes para colocar alguma outra coisa, um purificador de água, por isso que é muito importante ter um espaço um pouco maior além da pia para a área molhada. Eu sempre indico. Agora, se a sua bancada não tiver pia, aí não tem necessidade, né? Porque se não tiver pia, não vai ter água. Aí você pode fazer ela lisa sem problema nenhum. A quarta e última pergunta do vídeo de hoje foi feita por duas inscritas que fizeram a mesma pergunta, a Larissa Lima e a Luciana Ávila. E elas perguntaram o seguinte: onde é melhor colocar o purificador de água? Essa é uma pergunta assim que não existe uma fórmula mágica, mas eu, Fernando, né, assim, o que eu indico? Claro que vai depender do tipo de purificador, se é purificador de barro, se é esses elétricos, então assim, vai depender muito. Porém, eu, Fernando, prefiro estar considerando o purificador de água apoiado na bancada. É claro que vai depender do tamanho da sua bancada, vai depender de tudo, mas sempre que tiver essa possibilidade, eu, Fernando, prefiro colocar sempre apoiadinho na bancada, porque evita de ficar num nível bem alto, onde às vezes, dependendo do tamanho da pessoa, ela não consegue acessar, e também qualquer tipo de manutenção fica à mão, principalmente esse que tem que trocar filtro, né? Então, assim, dependendo da forma, é importante você ter um acesso fácil. Por isso, esses que ficam na altura da bancada, às vezes facilita a ter um acesso melhor. Porém, tem aquelas pessoas que não têm espaço de bancada. Aí sim tem que se pensar em trabalhar um purificador suspenso da bancada, fixo direto na parede. Mas para ter esse tipo de purificador um pouco mais alto da bancada, né, descolado da bancada, aí vai ter que avaliar o ponto de água onde está. Nesse caso você precise de um ponto de água, né, se for um purificador elétrico, alguma coisa nesse sentido, ponto de tomada. E também vai depender da forma do móvel, né? Para você não perder móvel superior. Então assim, vai depender muito do que você pensa e do que você precisa e do tamanho da sua cozinha. Mas eu, Fernando, sempre acabo aconselhando a estar deixando apoiado na pedra. Inclusive é a opção que eu tenho na minha casa, né? O purificador apoiado na bancada. Nós já até fizemos um vídeo que eu mostrei toda a minha cozinha, falei um pouco dela, eu vou até deixar aqui em cima no card caso você não tenha visto, que tá bem legal a minha cozinha, eu gosto bastante. Mas se você reparar, o purificador de água ele fica apoiado nessa bancada, o que fica muito prático, fica muito discreto, porque do lado do meu purificador fica a geladeira, que é um eletro alto, que chama mais atenção, e o purificador que eu tenho, ele é branco, e o revestimento atrás é branco, e a pedra é branca. Então fica uma coisa bem discreta. Então por isso que eu, Fernando, gosto mais dessa opção, entende? Mas aí vai de cada um e vai depender da realidade aí de você. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dúvidas que nós solucionamos. Se você não deixou o like lá atrás, já deixa agora, que é muito importante, que nos ajuda muito, viu? Se você está passando por aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, clica no botão vermelho e aciona o sininho, viu? Porque nós estamos fazendo muitos vídeos com solicitações de vocês, com perguntas de vocês. Então é muito importante você se inscrever para ficar por dentro de tudo que a gente está trazendo e também comentar nos nossos vídeos. A gente gosta muito de interagir com vocês, de conversar com vocês aqui embaixo. Então é muito bacana também você deixar o seu comentário. E nos acompanhe nas nossas redes sociais, Face, Insta, Pinterest.
Esse ano vai ser um ano, assim, de muitas novidades mesmo, viu? Então acompanhe as nossas redes que você vai ver muita coisa bacana. Bom, é isso então. Muito obrigado e um feliz 2021 para todos vocês. Até o próximo vídeo.